Povo de Deus, Isaías capítulo 35 e capítulo 36. Aqui no capítulo 35, nós temos mais uma narrativa de um futuro de renovação, de ação maravilhosa de Deus sobre as nações, né? E os estudiosos preveem aqui o futuro escatológico, né? Um futuro de paz, um futuro de abundância, um futuro glorioso para o povo de Deus. Automaticamente, sempre nós temos a perspectiva de os acontecimentos primeiro terem um sentido para os ouvintes e depois também um sentido futuro. E nesse ponto nós já falamos em outros capítulos que, pelo menos na história que nós temos registrado no cânon bíblico, lá no Velho Testamento, nós não vemos esse futuro glorioso de maneira tão clara como diz aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nós já comentamos sobre esse assunto, sobre essa questão. No geral, os estudiosos veem o Velho Testamento em muitos pontos como duplo sentido, dupla mensagem, né? Duplo acontecimento, onde teria um acontecimento naquele tempo lá para os ouvintes, para o destinatário original da profecia, e também aquele mesmo texto faria sentido para o futuro. Só que há outros estudiosos, e nós já citamos isso aqui, que dizem que muito do que foi falado não tem sentido nenhum, não tem aplicação nenhuma para aquele contexto e é uma profecia totalmente para o futuro. Como já falei para vocês em vários momentos, às vezes a pessoa prega, ela canta, ela dirige um culto, ela faz uma peça teatral, uma poesia, né? Uma coreografia, sei lá, qualquer coisa para o Senhor, e ela não tem noção da extensão que Deus vai levar aquela palavra, aquela apresentação, né? A pessoa vai fazer uma composição e não tem noção o que Deus irá fazer com aquela composição. É isso? Então os profetas, eles não tinham a noção do que eles estavam falando, da extensão do que eles estavam falando. Eles tinham uma perspectiva, ele tinha uma ideia, mas hoje nós que temos uma revelação maior através da palavra de Deus, nós vemos que o que eles falavam era muito mais profundo do que eles pensavam, do que eles imaginavam. Não é isso? Então aqui nós temos uma retratação de um futuro glorioso, né? Povo de Deus, né? E alguns vai dizer, como disse, que isso é um tempo escatológico, né? Se eles viveram isso depois que voltaram da Babilônia, não está muito claro. Não tá, não. A gente não vê isso, essa abundância aqui, nem quando eles voltaram da Babilônia. Não é isso? Mesmo porque quando eles voltaram da Babilônia, apesar de ter a liberdade deles, eles não tinham a soberania total. Ainda estavam sob domínio de outro império. Era um povo colonial, né? Um Brasil colônia, vamos dizer assim. E eles estavam guardando na garganta, eles tinham na garganta o mesmo grito da independência, né? Independência ou morte. Eles queriam, eles ansiavam por essa independência. Então, mesmo depois de voltar da Babilônia, depois de 70 anos, você não vê esse tempo aqui glorioso. Então isso é futuro, isso é profético, isso é escatológico. Fortalecer irmãos, versículo 3, fortalecer irmãos frouxas, afirmai os joelhos vacilantes, porque vem tantas dores, né? A grande tribulação, algumas pessoas vão dizer que depois da grande tribulação vai vir um tempo glorioso. E se fosse aplicado naquele tempo lá do passado, depois de tanto tempo de dor,
de sofrimento com relação ao inimigo, ou então até o castigo de Deus, vem o tempo da abundância. Em aplicação aos dias de hoje, em tempos difíceis de uma enfermidade, em tempos difíceis de desemprego, em tempos difíceis emocionais, de solidão, em tempos difíceis diversos, vai vir o fortalecimento, vai vir tempo de bonança, o medo passará, as pernas bambas, com o simbolismo do medo, da insegurança, passará, né? Versículo 4 dizer, desalentados de coração. Tá vendo? Por que desalentar de coração? Por diversos motivos. Tanto aplica-se isso no passado, como no presente, como no futuro. Né? Sede forte é a palavra. Não tem mais. Eis o vosso Deus. A vingança vem. Viu? A retribuição de Deus, ele vem, vos salvará. Então, em situações onde algum mal foi atingido, levado a você por alguém, vai vir a correção do Senhor. Né? Versículo 5: então abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aqui, tanto o sentido simbólico, espiritual, quanto o sentido direto. Né? Jesus, quando veio, fez isso. Ele disse que nós, como igreja, faremos mais sinais do que o dele. Isso também acontecerá muito na, ah, no tempo escatológico. Os coxos saltarão como servos, como servos, né? Curas milagrosas, né? A língua dos mudos cantará, entendeu? E isso outros vão ver aí sentido simbólico, sentido literal, tempos gloriosos. O que era deserto lá no versículo 7 vai se transformar em lagos, né? Algo que era horrível agora tem abundância de água. Versículo 8: não errará nem mesmo o louco, né? O caminho certo, antes que vivia um caminho tão tortuoso, agora o caminho correto, nem o louco errará, no versículo 8. E aí, no capítulo 36, visto que o capítulo 35 é um capítulo bem pequeno, tem apenas dez versículos, no capítulo 36 começa a conhecida história de Senaqueribe, né? Que vai lá tentar invadir Judá. Observe que ele já vem conquistando na história várias cidades, vários locais entre ali o reinado do povo de Judá geral, né? Mas agora ele já, já ele vai invadir Judá, né? Ele já tinha tido outras conquistas, né? Em algumas cidades ali. E agora ele vai querer invadir Judá. E quem é o rei de Judá? É Ezequias, né? O Ezequias que fez uma grande reforma do Senhor. Foi um rei bom, entre os poucos reis bons que existiram no Reino do Sul. Ezequias era um deles. Teve erro? Teve, mas ele, no geral, ele teve ações boas. E aí, então, vem o Senaqueribe e vem para atacar a cidade fortificada de Judá. Eu estava pensando aqui, não adianta você ter uma cidade fortificada se essa cidade fortificada for só fortificada por homens e não ser fortificada por Deus. Não é isso? Mas aqui, nesse momento aqui, essa cidade, além de ter sido fortificada pelos homens, nessa situação aqui, ela foi fortificada por Deus. Aí o Senaqueribe se deu mal. Senaqueribe pagou um alto preço e vai pagar com a sua própria vida depois, amanhã, na narrativa do capítulo 37. É. Então esse Senaqueribe vai entrar lá. Interessante o jogo psicológico que ele vai fazer com Ezequias e o povo. Então ele vai trabalhar. Vocês estão confiando em quem no versículo 4? Quem está a confiança de vocês? Então, vou falar uma coisa para vocês. Isso é o general falando. Vou falar uma coisa para vocês.
É melhor vocês não se firmarem em palavras enganosas, no versículo 5, né? Não se confie em palavras enganosas. Olha o versículo 6. Porventura vocês estão confiando no Egito? Hum. O Egito que nós arrebentamos com ele, né? Hum. Hein? Quem vocês estão confiando? Vocês confiam no rei do Egito, o faraó? Mas se vocês não estão confiando no faraó, no Egito, será que vocês estão confiando no Senhor de vocês? Versículo 7, né? No Deus de vocês? Esse Deus que o Ezequias derribou os altares dele. O Ezequias derrubou os altares com a alegação de que aquilo não era de Deus. Aí agora o rei da Assíria, através do seu general, fala assim: não, vocês derrubaram os altares de. O rei de vocês derrubou os altares do Deus de vocês. Tu acha que agora vocês estão protegidos por esse Deus? Se vocês derrubaram os altares dele, então está colocando o povo contra Deus, né? Aí vem a proposta: é melhor vocês, versículo 8, é melhor vocês fazerem uma parceria conosco, uma aliança com o nosso Deus, o rei da Síria, né? Porque ele vai dar benefício para vocês, cavalos, né? né? E aí, são tantos os cavalos que vocês não vão ter nem cavaleiros para montar. Então é melhor vocês se renderem, né? Olha o versículo 10. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra vocês? Olha só, hein? Para destruir. Eu quero dizer para vocês que foi o próprio Senhor de vocês que mandou vir aqui corrigir vocês contra vocês. Detalhe nesse ponto, meus irmãos, é que o povo de Israel já tinha experimentado esse tipo de coisa. Eles já tinham experimentado a dor vinda pelo inimigo, mandada por parte de Deus. A Assíria, eles sabiam que Deus mandou destruir o reino do norte por ordem de Deus. Os profetas já haviam falado isso. E isso era possível, isso ser uma realidade. Eles não tinham uma convicção, mas era possível sim essa palavra ser uma realidade. Então o representante da Síria está trabalhando o psicológico dele. Eu estou vindo porque o Senhor de vocês mandaram. E é interessante, depois que ele vai ver que esse argumento não funcionou, ele vai mostrar que na verdade é que teu Senhor não pode fazer nada por vocês. E aí ele trabalha o psicológico. Ele está dizendo que está indo em nome do Senhor, né? Aí o pessoal, já bem atemorizado, no versículo 11, pede para eles falarem em aramaico, porque eles sabiam ouvir aramaico, porque falando em hebraico, todo o povo ali, os soldados iam ouvir, não seria bom? Olha só, olha a palavra que o pessoal pede ao inimigo, né? Você vê o desespero do pessoal. Aí o general, né, respondeu, né, Rabizaque, acho que é Rabizaque que lê, né, aqui no versículo 12. Falei: quem falou que a palavra é só para vocês? A palavra é para todos mesmo. Aí ele fala em hebraico para todo mundo, que o objetivo é atemorizar todo mundo. Então, assim diz o versículo 14: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidas a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Comigo vocês vão ter paz, comigo vocês vão ter prosperidade. Não ouçam Ezequias, ok? Porque o Senhor é que mandou. Olha o versículo 18: não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra
das mãos do rei da Síria. Observe aí que ele já está se autocontradizendo aqui. Olha o versículo 19. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Tá vendo? Tá fazendo menção a Samaria. Observe que Samaria lá já estava envolvido com esses deuses todinho lá. Olha o que ele está revelando. O pessoal lá do Reino do Norte se envolveu tudo contra Deus, né? Contra os deuses, que eles chamavam de Deus. Não adiantou nada. Aí o rei da Síria, por meio do seu general, está falando. Adiantou alguma coisa? Hã? E aí, pessoal, eita. Então você vê que num momento ele usa Deus, fala, eu sou mandado em nome de Deus. E ele vê que o discurso não está dando muito resultado e já começa a mostrar as asas, a realidade. Fala, não adianta. Né? Se vocês acreditam que Deus não me mandou para guerrear vocês, mesmo que Deus não tivesse me mandado, adiantaria alguma coisa? Né? Porque se Deus não tivesse nos mandado, nós iríamos invadir, nós iríamos arrebentar vocês de qualquer maneira. Os caras se colocam até acima de Deus, cara. E aí, o que eles fizeram? Versículo 21. Eles se calaram, não responderam nenhuma palavra, porque o rei Ezequias havia mandado, não responda nada. Né? A verdade é que Ezequias, a verdade é que o povo estão tremendo de medo, estão apavorados. Meus irmãos, há momentos que não devem falar nada. Há momentos que o melhor caminho é se calar. Há momentos de desesperos que você não vê solução humana, como veremos no capítulo de amanhã. Quando você não vê solução humana, o caminho é buscar ao Senhor, é se entregar ao Senhor, é pedir misericórdia do Senhor, é pedir intervenção do Senhor. É isso? No tempo que vivemos hoje, 2023, resquício ainda de 2022. Há muita confiança, houve muita confiança de uma intervenção militar. As pessoas depositaram a última esperança na intervenção militar. E a intervenção militar não veio. Quando recursos humanos não vêm, né, nós precisamos ter o recurso de Deus. Mesmo que anteriormente já deveríamos ter buscado a intervenção de Deus, mesmo errando, o último recurso sempre. Deveria ser o primeiro, mas se não for o primeiro, reconheça que errou e como último recurso, que deveria ser o primeiro, busca Deus. É bem verdade que as ações humanas precisam ser feitas nisso. As leis estão aí e você vai fazer aquilo que está ao seu alcance. Se você não espera que você busque aquilo que está ao seu alcance, sob direção do Senhor. É isso. De qualquer maneira, uma coisa se encaixa com outra. E aí, então, há situações que você já usou todos os recursos humanos, já buscou o Senhor direção para usar os recursos humanos. Não deu? Agora é tempo de descansar no Senhor e esperar o livramento do Senhor. É isso que Ezequias e o povo fez. E amanhã, no capítulo 37, vamos ver que o livramento do Senhor veio. O rei da Síria cantou tanta vantagem, se gabou tanto e foi envergonhado. O anjo do Senhor interviu e no final, Senaqueribe acabou sendo morto pelo seu próprio povo, pelos seus próprios filhos. É isso. Continue conosco. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar também, acrescentando, tirando sua dúvida, participando do nosso canal aqui no YouTube e participando
em nosso grupo devocional na igreja. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus